começar mais uma aula de geografia, hoje continuando falando sobre as cidades. As cidades, parte 3. Primeiro, pegue o seu caderno de geografia, anote a data de hoje, dia 29 de maio. Escreva aí, videoaula As Cidades, parte 3. É a nossa terceira aula falando sobre as cidades. Primeiro, nós vimos que existem vários tipos de funções, que existe cidade portuária, cidade industrial, cidade militar. Depois, na parte 2, já vimos que existem dois tipos de cidades, planejadas e espontâneas. E hoje nós vamos estudar as partes das cidades. A parte do centro e a parte da periferia. A aula de hoje você vai ver as partes das cidades, tá ok? Então coloca no seu caderno, tá? A data de hoje, anota o título e vem comigo. Bom, para começar a aula, eu coloquei no slide para vocês. Peço que você me acompanhe aí com a leitura. As partes da cidade. Normalmente, o centro de uma cidade é caracterizado pela concentração de comércio e restaurantes, dos serviços de saúde, educação e transporte, além de apresentar um maior número de circulação de pessoas. Bom, gente, então precisamos partir do princípio que todo centro de uma cidade, ele possui ali uma circulação de pessoas maior do que as outras áreas daquela cidade. Eu tenho uma quantidade populacional maior nos centros das cidades, nos centros urbanos. Eu coloquei para vocês também que além dessa concentração de pessoas, eu também possuo aí uma concentração de comércio. Então, geralmente, a maior parte, 95% do comércio, das indústrias, dos serviços de uma cidade se localiza no centro, ok? Vamos lá. Partindo então, uma foto eu trouxe para vocês do centro de São João de Meriti. O calçadão, aquela rua principal de São João, sendo um centro urbano, ok? Então, caminhando. Já em cidades menores, é muito comum ter em seu centro uma igreja. Quem nunca ouviu falar, naquela cidadezinha do interior tem aquela igrejinha? A igreja, ela caracteriza, né, uma cidade menor. Geralmente, além também de igreja, tem um coreto, que é uma bancada também que fica numa pracinha. De repente você não vai saber o que é, mas pergunte os seus pais. O que é um coreto? Né? Geralmente, pracinhas de cidades menores sempre possuem um. E igrejas. Bom, dando continuidade, eu entendi que um centro de uma cidade, que no centro dessa cidade fica então o comércio, os serviços, a maior quantidade populacional. E agora eu vou chegar então na periferia. Professora, o que é periferia? Bom, em termos geográficos, é um termo geográfico utilizado para áreas que ficam ao torno do centro, ou seja, ao redor do centro. Então, toda a área de uma cidade, isso falando em termos geográficos, em termos de território. Então, toda a área de uma cidade possui um centro. E o seu entorno, em sua volta, possui a sua periferia, que seria ali a divisa dessas cidades, certo? Então, a periferia são áreas afastadas do centro. Isso em termos geográficos.
Coloquei para vocês área em que algumas cidades se situam distante do centro, nos limites da cidade. Então, isso quer dizer que periferia, ok, está distante dos centros urbanos. São áreas que ficam, então, ao entorno, em volta, bem afastado dos centros urbanos. Tá? Coloquei uma imagem aí. São áreas um pouco precárias. Vou até passar para vocês agora algumas fotos. O termo periferia, ele é bastante utilizado em termos de geografia. Gente, para designar toda a área urbana que está ao redor do centro urbano, a gente utiliza esse termo, periferia. As periferias, elas são áreas urbanizadas, ou áreas também em processo de urbanização, áreas que abrigam a população de baixa renda. Geralmente, nessas áreas, há uma centralidade comercial. O que quer dizer isso, professora? Há centros comerciais. Ocorrem manifestações culturais, ocorrem eventos, muitas vezes promovidos até pela comunidade que vive ali nas periferias. Bom, agora que você já pôde entender um pouquinho sobre a periferia, visualizar na prática o que são centros urbanos e o que é uma periferia, eu vou falar um pouquinho para você sobre o Código Florestal. Professora, o que seria isso, Código Florestal? Bom, existe uma lei, APP, vou colocar para vocês aí. Lei da Preservação Permanente, APP. É uma lei, um código, né? Código Florestal é uma lei de proteção da vegetação nativa. Então eu tenho aí que foi aprovada em 2012 e revogou então o antigo Código Florestal de 1965. Essa lei ela define o que deve ser preservado e o que pode ser desmatado. Então, quinto ano, existe um Código Florestal e existe nele uma lei que preserva, que mostra o que pode, dentro do país, ser desmatado e o que não pode. O que deve ser preservado em aspecto ambiental. É uma lei que visa a proteção da vegetação nativa do país. Bom, temos aí a expansão urbana. O que seria expansão urbana? Quando uma cidade se expande, uma cidade cresce e com isso ocorre cada vez mais o desmatamento. Áreas verdes vão sendo retiradas e no lugar construções de edifícios, de prédios, de galerias, de shoppings, enfim, de construções humanas. Áreas verdes sendo cada vez mais retiradas para a expansão urbana. Essa foto que vocês estão visualizando aí é uma foto da Barra da Tijuca, um bairro da Zona Oeste do Rio, que cresce cada vez mais em aspecto urbano. Frequentemente, gente, a expansão urbana ela avança sobre as áreas verdes no entorno das cidades. Por isso, é preciso que o poder público estabeleça limites, proponha leis para conter ou minimizar a degradação do ambiente e promova a valorização
do patrimônio natural. Em nosso país, quinto ano, vou fazer uma pergunta para vocês agora. A maior parte da população vive em áreas rurais ou vive em áreas urbanas? O que você vai me responder? Professora, vive em áreas rurais ou urbanas? A maior parte da população brasileira. Muito bem, você acertou. Vive em áreas urbanas. Então, se a maior parte da população brasileira hoje vive em áreas urbanas, isso quer dizer que estamos cada vez mais sem espaços verdes. É importante a preservação das áreas verdes? Sim ou não? É importante preservar as áreas verdes? Então, toda essa composição paisagística, ambiental, para a cidade respirar e para a população realmente descontrair e sair do seu lugar fechado, do seu isolamento, da sua ausência de sol, ausência de ar, ausência de um ambiente saudável que traga a integração entre as pessoas. Muito obrigado. Bom, então vocês conseguiram visualizar que sim, que é muito importante preservar as áreas verdes. Além das APPs, existem aí os parques urbanos. Quinta da Boa Vista, Bosque da Barra, como está na imagem, parques que foram fechados e abertos ao público. Parques, então, que foram abertos ao público. Para a gente poder, pelo menos, ter um pouquinho de espaço verde, um pouquinho dessa área. Então, existem os parques urbanos e a gente precisa preservar esses parques urbanos. A gente precisa ajudar esse combate contra o desmatamento. Essa preservação. Bom, agora eu vou colocar para vocês um vídeo sobre a transformação das cidades. Como as cidades se transformam? Muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas,
podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar